Olá, boa noite. Está no ar aqui pela TV Câmara mais um programa Vitrine. E hoje, como sempre, ela é especial. Nós vamos falar sobre fotografia, mais precisamente sobre o BC Foto Festival, que é um evento que foi realizado em Balneário Camboriú no mês passado e atraiu muita gente. O nosso convidado especial de hoje, então, é o fotógrafo Marcelo Fernandes. Ele que é paulistano, está aqui em Balneário Camboriú há 15 anos, adotou a cidade, então, para viver, para trabalhar. A gente vai bater um papo com ele para saber, então, como é que foi esse evento. Marcelo, seja bem-vindo ao Vitrine, tudo bem? Boa noite, Mari, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer, então, conversar contigo, né? Falar um pouquinho desse evento que a gente sabe que está na terceira edição. E como é que foi essa edição, então? Olha, pra gente foi muito gratificante porque a cada ano a edição vem ficando melhor, Sim. O público vem aumentando, É? que é uma preocupação nossa dessa parte de formação de público na cidade, que a gente sabe que é difícil, não é fácil, mas graças a Deus o evento vem evoluindo bastante. E é um evento, a gente sabe, consagrado, né? Estilo Cinerama BC? Isso, a gente está no terceiro ano, é um evento de fotografia, mas é um evento de fotografia não voltado muito para fotografia comercial. Ele é mais voltado para a fotografia na área de pesquisa, fotografia autoral e a parte mais artística. Explica pra gente, então, qual é a diferença disso tudo, né? A diferença, basicamente, na verdade, é que a fotografia comercial ela é mais voltada, como vamos dizer, fotografia social, casamento, newborn, gestante. Essa é uma fotografia, vamos dizer assim, não tão fácil de se comercializar. Ah, é? Por isso que E de fazer também? De fazer. Então, por isso que a gente fala não tão comercial, apesar de ela ser comercializada também. As obras são vendidas, são negociadas, mas a gente caracteriza ela não como uma fotografia comercial do dia a dia. Assim. Tá. E aí a gente sabe então que muitas pessoas passaram por aqui durante esses dias de BC Foto Festival. Como é que foi o evento? Olha, o evento teve um público bem até acima do que a gente estava esperando. As palestras todos os dias, na quinta, na sexta, na sábado e domingo, todos os dias tudo lotado. As oficinas também, as exposições com um público bastante legal. Como a gente até pode ver, uma dessas aqui é uma das exposições do festival. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dessa exposição aqui na Galeria de Arte. O que foi bacana também é que a gente está tentando cada vez mais levar o festival para a rua. Ah, é? Porque ele foi realizado aqui no Teatro Municipal. Isso, realizado aqui no Teatro Municipal. Aqui aconteceram as palestras e o encontro de fotolivros que foi feito aqui no hall. Sim. Daí no Sesc acontece algumas exposições e as oficinas. Sim. E a gente sabe então que o festival reuniu muita gente aqui, né? Queria que você falasse um pouquinho desses fotógrafos que participaram. Então, são fotógrafos brasileiros de outros países? Como é que foi? Olha, a gente abriu uma convocatória, um dos temas do festival, que era Olhares Urbanos, era o tema da convocatória do festival. A gente abre uma convocatória para os artistas se inscreverem gratuito, o pessoal manda as imagens, a gente faz uma curadoria dessas imagens, seleciona, e na qual os que foram selecionados participam de uma exposição, que esse ano a gente fez em formato de colagem de lambe-lambe. A gente utilizou todo o muro da Imasa, em frente ao fórum ali. Para quem não sabe, então, é a empresa de água e saneamento aqui de Balneário, exatamente, né? A gente utilizou todo aquele muro, ali foram coladas em torno de 140 imagens. Nossa! A gente teve 630 e poucas imagens que vieram dessa convocatória. Fotógrafos do Brasil inteiro, teve gente do Brasil todo que se inscreveu. E dessas 630 e poucas, a gente selecionou essas 140, as quais foram coladas no muro da Imasa, e também tem uma parte lá na Casa Linhares, na Barra Sul. Tem umas fotos coladas lá, só que lá são de fotógrafos que já participaram, que foram palestrantes dos outros anos. Sim. E a gente convidou eles para participar da exposição, eles mandaram material e a gente colou também lá. E como é que o público reagiu, né? Eu sei, porque eu passo em frente à Imasa, então a gente fica observando o muro, né? Cheio de imagens. O público gostou dessa ideia? Eu acho que gostou, porque na verdade até no dia que a gente estava colando, a recepção foi bem bacana, o pessoal passava de carro e falava, tá ficando legal, parabéns. Que show. Então, e depois do comentário também, muita gente que passou por lá e veio falar, pô, vocês colaram as fotos lá e tal, ficou bem bacana. Então acho que a receptividade foi boa. Foi boa. Foi boa. Olha só que bacana, então na verdade o festival, a gente sabe, né, a terceira edição do BC Foto Festival, um evento já consagrado, e a gente sabe que também, né, vai ser realizada no próximo ano a quarta edição. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso. Mas para a gente encerrar então esse bloco, eu queria te perguntar um pouquinho desse trabalho com os fotógrafos. Como é que eles sentiram o público vindo até o Teatro Municipal para participar então do evento em si? Olha, os fotógrafos que a gente entra em contato, que traz para o festival, a gente procura sempre procurar nomes, já pessoas de renome no mercado, né? E por incrível que pareça, desde a primeira edição, todos que vieram até aqui
foi assim, todos tiveram a mesma percepção. O público nosso é um público bastante interessante, ele sente essa proximidade do público e a estrutura nossa aqui também de Balneário favorece. Todos eles falam a mesma coisa. O teatro é um lugar que favorece muito acontecer o evento aqui na cidade. E a cidade em si também já é uma coisa que as pessoas têm interesse de vir também conhecer a cidade. Então, um dos intuitos do festival também é esse. Também é fomentar um turismo de negócio, um turismo cultural. Claro. Que o festival acontece em agosto. Vamos dizer que é uma época de baixa temporada. Então, o intuito nosso também é esse, movimentar bares, restaurantes, hotéis. Claro que a gente está começando, mas nosso intuito é um dia a gente encher tudo isso daqui. É, isso também, né? Ô Marcelo, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas na sequência o Vitrine já volta falando muito mais sobre fotografia para você que está em casa acompanhando o programa cultural. E hoje, né, falando sobre o BC Foto Festival, evento que foi realizado no mês passado aqui na cidade. A gente já volta. Olá, a conversa de hoje é com você, morador de edifício ou proprietário de estabelecimento comercial. Regularize sempre a sua situação junto ao Corpo de Bombeiro Militar. Jamais deixe vencer o seu alvará de funcionamento. Esta medida é muito importante para que você mantenha a segurança dos seus clientes e dos moradores do seu edifício. E qualquer emergência, conte com a gente, 193. Dicas para economizar água. Ao tomar banho, se molhe, feche o chuveiro, se ensaboe e depois abra para enxaguar. Não fique com o chuveiro aberto. O consumo cairá de 180 para 48 litros. Ao escovar os dentes, enxague a boca com a água do copo e economize 3 litros de água. Na descarga, verifique se a válvula não está com defeito. Aperte-a uma única vez e não jogue lixo e restos de comida no vaso sanitário. Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros por minuto, pingando 46 litros por dia. Isto significa 1.380 litros por mês. Por isso, feche bem as torneiras. Vazamentos. Um buraco de 2 milímetros no encanamento desperdiça cerca de 3 caixas de água de 1.000 litros. Na caixa d'água, não a deixe transbordar e mantenha-a bem tampada. Na lavagem de louças, ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez. Na máquina de lavar são gastos 40 litros. Utilize-a somente quando estiver cheia. Regar jardins e plantas deve ser feito dia sim, dia não, pela manhã ou à noite. Use mangueira ou regador. Para lavar o carro, troque a mangueira por um balde de 10 litros de água para ensaboar e enxaguar. Para isso, use a água da sobra da máquina de lavar louça. E na limpeza de quintal e calçadas, use vassoura. Se precisar, utilize a água que sai do enxágue da máquina de lavar. Economize. No quadro de hoje, É Seu Direito, vamos falar sobre direitos humanos, direito à educação. No direito à educação, está previsto na Constituição Federal, aonde todas as crianças, adolescentes e também aqueles adultos que não fizeram na fase apropriada podem e devem estudar. A educação está também na Lei de Diretrizes e Base e ela diz assim, afirma que a educação é dever da família, do Estado, é inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Além de tudo, prepara para a vida, para exercício da cidadania e também para o mercado de trabalho. Então, a educação é um direito de todos e é um dever da família e do Estado. É seu direito. Procure saber mais, procure se informar, venha estudar, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. O direito à educação também está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela também prevê e ela afirma que esse é um direito que deve ser
executado. E o que mais nós temos ainda? A educação, ela é importante desde a primeira infância. Então, buscar a educação à luz da paz, à luz de direitos, de exercício de cidadania. O que você precisa saber está sendo aplicado. Outra coisa importante quando falamos do direito à educação é que quando os professores tem aquela parada pedagógica, não é só uma parada, não é só um dia de folga, não. Aquele é um momento importante de reciclagem, aquele é um momento importante do professor estar melhor preparado para voltar à sala de aula e poder aplicar realmente os ensinamentos, o conhecimento. Então, vamos estudar mais? Vamos buscar? É seu direito. É nesta praça que se encontra o busto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas. A obra foi esculpida pelo artista Jorge Schroeder. E atualmente é um dos locais preferidos pelas crianças por possuir um playground e área de lazer para diversão. O local fica na rodovia Interpraias, em Balneário Camboriú. Estamos de volta com o programa Vitrine aqui pela TV Câmara e hoje falando um pouco mais sobre a arte da fotografia. Estamos mencionando como foi o BC Foto Festival, que é um evento de fotografia que foi realizado no mês passado aqui na cidade, mais precisamente no Teatro Municipal Bruno Nitz e também no Sesc aqui em Balneário. O nosso convidado é o fotógrafo, o Marcelo Fernandes, ele que já comentou um pouquinho com a gente como é que foi o evento, mas a gente quer saber um pouquinho, quer entender melhor, Marcelo, as oficinas. Muita gente procurou as oficinas para entender um pouquinho como é que é fotografar? Bastante gente. Inclusive, esse ano a gente disponibilizou para a rede pública, para os professores, a gente disponibilizou 30 vagas nas oficinas, que a gente acha interessante. A gente já fez o ano passado com as crianças. Esse ano a gente achou interessante fazer com os professores por uma questão do efeito multiplicador da coisa. Claro. Então, a gente, sei lá, capacitando um professor, ele consegue multiplicar para as crianças. E teve o pessoal que veio, que procurou, que se interessou e fez as oficinas. A gente teve oficinas de processos antigos, de revelação. Para entender um pouquinho esse processo? Como o Marrom Van Dyke. Nós tivemos oficinas de fotografia básica, que aconteceu lá no Parque Raimundo Malta. Sim. O pessoal saiu nas trilhas, passeando, junto com o professor, explicando, bem bacana também. Tivemos fotografia de arquitetura, fotografar os ambientes, coisas que a gente tem muita arquitetura na cidade. Sim. Tivemos alguns processos também de tratamento de imagem, programas de tratamento de imagens. Tivemos um bem interessante, que é um curso de colorização de imagem. O que é esse curso? Que é com o Sérgio Uber, é muito interessante o trabalho dele. Você pega fotografias antigas em preto e branco e você transforma ela em colorido, colora ela através do Photoshop, através de programas. E fica fantástico, bem legal, bem bacana. E tivemos outros tipos de fotografia. Tivemos também que mais que teve? De composição também, que é uma coisa bacana. Hoje em dia todo mundo tem um celular, claro. Todo mundo está fotografando, às vezes chega em casa, se frustra um pouco, vê aquilo, poderia ter ficado melhor. Então foi um curso à parte de composição. Essas oficinas já fizeram parte da última edição do BC Foto Festival? Sim, todas as edições foram com oficinas, as palestras e as exposições. E o pessoal gostou realmente de participar de oficina, de palestra, entender um pouquinho mais assim Sim, a arte da fotografia? Com certeza, o pessoal sempre vem atrás de conhecimento e conhecimento para todo mundo sempre é bacana. Né? Teve alguma novidade em relação à edição passada, Marcelo, nesta? Não, basicamente foi a mesma coisa. A única novidade que a gente mudou um pouco, teve uma das oficinas, duas oficinas a gente fez um aulão, que ano passado isso não teve. A gente fez um aulão que aconteceu aqui no teatro, que foi uma fotografia de espetáculo, que foi com o fotógrafo Emílio Luiz, que é uma sumidade em fotografia de espetáculo, ele é de São Paulo. O que a gente fez? Junto com a Bia Matar, aqui da Fundação, que é dançarina, que é bailarina, né? A gente fez uma apresentação de balé e ao mesmo tempo acontecendo
ele dando a oficina, dando workshop. Então, as pessoas se apresentando a peça, ou a apresentação de balé, e os alunos fotografando a apresentação. E depois descarregaram essas imagens, fizeram uma leitura do que foi feito. E foi interessante, foi bem bacana. E uma outra também, que foi um fotógrafo do Rio de Janeiro, que trabalhou durante muito tempo na Rede Globo, e também fez uma prática no palco, também dizendo como é feito o dia a dia dentro de uma grande corporação, uma grande empresa, como é resolvido algumas questões de fotografia, Sim. que a gente acha que tudo é feito, né, com caminhão de luz, uma coisa, e na maioria das vezes é tudo resolvido simplesmente ali em questão de segundos. Foi bem interessante também. Então essas duas oficinas que não teve os outros anos a gente fez, que foi uma coisa meio que ao vivo, assim, acontecendo ao vivo. Sim. Foi interessante, foi bem bacana, foi Olha bem só legal. que interessante. Então, as pessoas que vieram, que prestigiaram, tem ideia já de público que passou por essa edição? Olha, eu não tenho precisar ali certinho, o pessoal da assessoria de imprensa está levantando todos esses dados, mas a gente teve em torno de, por dia das palestras, em torno de 200 pessoas por dia. É bastante gente, É bastante né? gente. É um festival, Bastante como a gente. gente falou um pouquinho, né? Ele é consagrado, similar, né, ao Cinerama BC, que já é um evento que ocorre Isso. aqui em Balneário no mês de novembro, atrai Isso. também milhares de pessoas, traz, né, pessoas importantes, Exatamente. né, da área do cinema para a cidade. E para a quarta edição, alguma novidade já? Olha, na verdade a gente está ainda dando aquela descansada ainda, mas já pensando em nomes Claro. para tentar já começar a entrar em contato e viabilizar para o ano que vem. E quem não veio nessa edição, né, vai poder participar da próxima? Tem custo? Vocês estão trabalhando isso também? Não, esse ano, na verdade, ele teve. As palestras são gratuitas. Ela só precisava ser feita a inscrição Claro. no site, até mesmo para a gente ter um controle ali. Com antecedência, né? As oficinas, ela tinha um valor, um custo, mas um valor bem acessível, bem barato. E as exposições são abertas ao Claro. público. E provavelmente, vamos ver, é que tudo depende do que a gente consegue Sim. levantar de apoios, de patrocínios. Mas a intenção é que as palestras continuem gratuitas. Claro. Entendeu? Para atrair as pessoas, Pra para atrair as entender pessoas, um exatamente. pouco melhor nessa arte, né? E as oficinas provavelmente vão ser pagas e as exposições são abertas ao público. A gente vai tentar o máximo possível levar essas exposições para a rua, Olha só. porque a gente sente uma necessidade, uma dificuldade. Quem não vem ao teatro ou não vem a uma galeria Exatamente. não fica E a gente por tem dentro, né? e a gente tem uma dificuldade de trazer o público para dentro de uma galeria como essa. Sim. A gente tem uma exposição linda aqui Claro. e a gente vê a dificuldade que é trazer o povo para cá. Então a gente está tentando levar o máximo possível de coisas para a rua. Olha só que bacana, a gente está falando de galeria, porque estamos na Galeria Municipal de Artes do Teatro Municipal Bruno Nitz, que fica aqui nesse espaço da Fundação Cultural. Você que está em casa, então, sabe que tem esse espaço. Se quiser passar por aqui e conferir sempre as exposições, fique à vontade. Marcela, a gente já está quase no finalzinho do programa e eu queria te perguntar, né? Você como fotógrafo, a gente sabe essa questão toda aí de tecnologia. Como é que você avalia o cenário hoje da fotografia? Como a gente falou, né? Hoje você tem um celular, você sai fotografando, mas não é por aí, né? Não é por aí. Eu vejo assim, na verdade o mercado ele realmente mudou. A gente sente nítido assim o que a gente fazia comercialmente. Que nem eu, não só o festival, eu comercialmente trabalho com fotografia, Sim. de arquitetura, de gastronomia, e eu vejo que realmente mudou bastante. Claro. O serviço caiu muito. Mas como acho que em qualquer área de atuação, as coisas vão mudando. Claro. A gente tem que ir se habituando Sim. e ir acompanhando essas mudanças. E eu acho que cabe a cada um tentar procurar o seu nicho e se encaixar num novo mercado. Claro. Mas a fotografia em si mesmo, ela é fotografia. Talvez tenha mudado o meio de captar, entendeu? Mas fotografia Você é precisa ter uma fotografia. câmera, então, ter algumas técnicas pode- e sair fotografando, Exatamente. né? Hoje em dia você pode fotografar com um celular, pode ser com, sei lá, com um iPad, com uma câmera, que hoje em dia a maioria das pessoas já não carregam Já tanto. não carrega, é verdade. É mais o celular. Até, inclusive, a gente teve uma das oficinas, foi com oficina de fotografia de mobigrafia, Olha, que é a fotografia de celular. sim. Entendeu? E, na verdade, eu acho que é isso. A fotografia, ela teve uma mudança, sim, talvez de equipamento, de captura. Antes era através de uma película, hoje é através de um sensor. Mas acho que o olhar do fotógrafo, isso não muda. Não muda. Isso não muda. Isso E de quem está visualizando as imagens, mais ainda, né? eu acho que isso não interfere. Porque vamos supor, se você pegar qualquer foto dessa que está aqui da galeria hoje, você vem aqui, olha essa foto. Se eu não chegar para você e falar, isso foi feito com um celular, ou isso foi feito com uma câmera, ou isso foi feito... Você não sabe. Claro. Está ali, é fotografia, é imagem, ponto.
E cada um tem um olhar daí, né? Cada um tem um olhar. Isso que é o mais bacana disso Mais tudo, bacana. né? Tanto o olhar do fotógrafo como o olhar do espectador. Exatamente, é isso que eu me referi quando falei sobre isso. A gente então está no finalzinho do programa, queria te agradecer pela presença, pela participação aqui, um bate-papo bem gostoso, falando um pouquinho sobre a arte da fotografia e te pedir então para deixar algum contato, né? Fique à vontade, porque se alguém de casa ficou interessado em saber um pouco mais, pode entrar em contato contigo, Marcelo. Eu vou deixar o contato do site do festival, que é bcfotofestival.com.br. Ali tem um formulário, as pessoas que tiverem alguma dúvida podem enviar ali também. Tá? E também o contato do brasilimagens.com, que também é a empresa na qual eu trabalho. E podemos pegar ali algum e-mail, mandar até de repente sugestões para a próxima edição. Sim. A gente está pensando em fazer isso, de repente fazer um questionário e perguntar para saber o que as pessoas querem, as pessoas né? gostariam talvez de ver. Que bacana. E a gente vai atrás disso. Tá bom, tá certo então. Mais uma vez, então, muito obrigada pela presença aqui no Vitrine. Obrigado. A gente então fica por aqui se despedindo de mais um programa Vitrine, hoje falando um pouquinho sobre a arte da fotografia. E a gente volta a se encontrar então na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.